nessa linha que a gente está comentando, né, desse problema computacional, energia, China e tal, existe um aspecto interessante que é nessa linha do quando chegarmos nesse AGI, que é a previsão para 2027. 2027 a gente chega nisso, as máquinas começam elas mesmas a criar, a parte algorítmica se resolve, porque elas vão obviamente começar a criar, é isso que eu disse, são milhões, centenas de milhões de PHDs, que são as próprias máquinas trabalhando o tempo inteiro, isso acontecendo. Daí para um salto de superinteligência é só uma questão de tempo, né? A previsão que os grandes especialistas fazem, e eu estou falando de grandes especialistas, para vocês terem uma ideia, eu estou falando de Eric Schmidt, que é ex-presidente da Google, o cara ficou décadas ali, considerado os maiores gênios e entendedores de tecnologia do mundo. Eu estou falando desse pessoal de dentro da OpenAI, né? Esse próprio Leopold Aschenbrenner, que escreveu esse paper, ele trabalhou dentro da OpenAI, na área de super alignment, entende? Que é justamente esse alinhamento para garantir a segurança desses modelos com relação ao mundo. E estou falando de vários outros, o Daryl Amadei, que é o cara que é o CEO, fundador, presidente da Anthropic, né? Que aliás saiu ontem valor de mercado, 183 bilhões de dólares, cara, acabou de valer a Anthropic. Mas, cara, é inacreditável, assim, a gente fala de centenas de bilhões como se fosse 10 reais, né? As cifras são assustadoramente altas. Então, nós estamos falando de gente que, de fato, está por dentro, né? Coisas que muitos de nós não estamos, não tem acesso a isso, mas esse pessoal tem acesso a absolutamente tudo. Porque, obviamente, o computador que o Daryl Amadei usa ou o Elon Musk usa não é o mesmo que o nosso. A AI que a gente usa não é a mesma que a deles. A deles é infinitamente mais avançada, muito na frente, até porque eles são capazes de gastar $1 milhão por dia em processamento. Não muda nada. Não muda nada na vida deles, gastar $1 milhão por dia em computação. A gente, obviamente, não consegue, né? Então, isso deve levar a uma superinteligência. E dentro dessa superinteligência, eu vejo aí 2 pontos, na linha até que o Fernandinho está falando, o Tuta também, que eu acho que a gente tem um caminho crucial de 2 caminhos a serem seguidos, né? Um primeiro caminho a ser seguido é um caminho de, puxa, vamos usar isso, compor China com os Estados Unidos, vamos sentar junto Xi Jinping com Trump, ou quem quer que seja o presidente na época. Cara, vamos compor um mundo melhor, vamos fazer alguma coisa para dar condições para as pessoas. Pô, nós estamos inventando um monte de coisa, produtividade lá em cima, você tem robótica, você tem... Cara, vamos melhorar o mundo como um todo, resolver problemas de educação, resolver problemas de saúde, resolver problemas de saneamento, resolver problemas de infraestruturas. Cara, vamos dar condições do mundo ser próspero para a gente não ficar nessa loucura de guerras e etc., que seria o ideal. Seria utópico, acho que basta um pouquinho assim, de inteligência e de consciência. O problema é que é o dilema dos jogos, né? Você não sabe o que a outra parte vai fazer, né? Então esse é um grande problema. Mas seria um caminho que seria uma utopia maravilhosa. O outro caminho é o contrário disso, né? Puxa, eu quero ter isso, eu quero ser pioneiro dessa história. Imagina o que essa superinteligência não representa em termos de poderio militar, né? De construir armas bioquímicas, imagina, é uma vantagem tão superior quando você tem uma superinteligência em termos de militarismo, que não dá nem para pensar o que é capaz de ser feito. Então, você desliga todo o campo de energia elétrica do outro país em um segundo e pronto, acabou outro país. No dia para noite você para. Eu já tenho tecnologia para isso, chama PM, né? Electromagnetic Pulse. Então, assim, esse seria um segundo caminho. Para onde você acha que vai, Fernandinho? Deixa eu entender a tua visão como jovem, 19 anos de idade, começando o college agora, tá indo para os Estados Unidos, daqui 2 semanas. Ó, em relação à cooperação internacional, uma coisa que me assusta, que a gente consegue ver acontecendo direto, aliás, está acontecendo agora em relação às mudanças climáticas, é muito difícil para um país que não conseguiu abusar dessas tecnologias igual provavelmente a China e os Estados Unidos vai quando chegar nela, simplesmente aceitar e falar, não, pode ser, isso não é o que é melhor para a gente, deixa eu dar um pé atrás e vamos conseguir descobrir o que é melhor para o mundo. Eles vão falar, se vocês usaram essa tecnologia do jeito que vocês usaram, vocês conseguiram o avanço do jeito que vocês conseguiram, por que a gente não pode também? E isso foi um grande problema que está acontecendo até hoje em relação à mudança climática e como Estados Unidos, Inglaterra, esses países abusaram muito carvão e etc. E, enfim, em relação Inclusive, ao não assinaram, né? Os Estados Unidos nunca assinou, nunca participou. Exato, e eles não. Exatamente. Então, me assusta. Isso me assusta bastante em relação a como cooperação internacional é tão difícil de atingir, sabe? Eu não tenho o que falar, é muito complexo e muito difícil e cada um sempre vai ter o seu interesse em mente. Então, eu acho complicado a gente imaginar um mundo onde as pessoas do nada atingem esse nível de sabedoria, né? De dia para noite. E isso nunca aconteceu antes, então Sabe quando acontece? Quando tem uma ameaça muito importante, né? A gente viu isso até em filmes.
né? Quando tem uma ameaça alienígena, alguma coisa assim. Aí existe uma tendência Mas, de uma Cara, observação. da conspiração. E é teoria da conspiração também. Projeto Bluebeam, depois vocês pesquisam aí. Esse eu não conheço. Mas cara, as pessoas estavam falando de mudança climática como se fosse isso. O pessoal tava falando que o mundo ia acabar até 2030. E mesmo assim, ninguém tava nem... Ninguém ligou a mínima. 2030, ó, peraí, com 4 anos. Imagina. Entendeu? E ninguém liga. Mas assim, se é o que eles realmente estão dizendo, não sabemos, mas... Não sei. Nem é o intuito, né? Eu tenho um comprometimento para essa visão, mas pensando um pouco no lado antagônico do que você falou, assim. Será que o alinhamento global também não é a pior opção? Por exemplo, vamos supor que senta lá as duas grandes potências, China e Estados Unidos, fazem um alinhamento e falam, ó, agora vamos se unir e vamos fazer o bem. Só que aí você não tem contraponto, né? Então é no final, uma grande ditadura. Porque quem vai mandar, eu prefiro o mundo com 5 super AIs brigando pela supremacia. Eu prefiro descentralizado total. E tentando alcançar alguma coisa do que o mundo onde senta lá um conselho de gigantes que a gente não faz parte, nem vai fazer. Nem vai fazer. E vão decidir lá qual que é a verdade do mundo também. E a gente vai engolir. Então, assim, eu acho que por mais que a competição tenha o lado, puta guerra, tem os grandes medos que pode acontecer... Eu vejo que ela é mais positiva do que o pessoal se alinhar e falar, vamos então fazer agora só o bem, vamos resolver aqui, vamos distribuir essa tecnologia, porque eu não acho que vai ser tão bom assim para todo mundo, né? Que é uma visão aí do Fernandinho. Bom. Então eu tenho um pouco de medo desse governo mundial, né? Porque aí não tem escapatória, é o governo do mundo.